Olá pessoal, bom, neste vídeo nós vamos resolver a questão 4, tá, da nossa lista de exercícios propostos de função afim. Dessa vez é uma questão contextualizada, certo? Então a questão diz o seguinte: o gráfico representa a variação da temperatura T medida em graus Celsius de uma barra de ferro em função do tempo T minúsculo, né? Medida em minutos. Então você tem aí a representação do gráfico, né? Onde você tem aqui a temperatura. Essa temperatura é medida em função aqui do tempo T em minutos, certo? Com base nas informações do gráfico, pode estimar que a temperatura dessa barra atingiu 0 graus Celsius no instante T igual a. Então perceba o seguinte, ó, que você tem o eixo X, né, que na verdade é o tempo T, e aqui você tem o eixo Y, né? O eixo X mede o tempo, que é dado em minutos, e o eixo Y está medindo a temperatura, que é dada em graus Celsius. Quando ela atingir o 0 graus Celsius, o que acontece? É nesse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui você sabe que o Y vale 0. Por quê? Porque ele está sobre o eixo X, né? Que é o eixo das abscissas, beleza? Então nesse ponto aqui a temperatura da barra é 0. Ele quer saber qual é o tempo aqui, tá? Eu vou chamar o tempo aqui de T minúsculo mesmo, tá? Aliás, para diferenciar desse T aqui, eu vou colocar outra letra aqui, digamos que é M, certo? Então nosso objetivo é encontrar esse M aqui, que é medido em minutos, tá? O objetivo é encontrar esse M aí. Bom, para a gente encontrar esse M aqui, a gente precisa olhar o gráfico e ver algumas coisas desse gráfico aí, ó. Após 5 minutos, a temperatura da barra é 30 graus Celsius. Nós temos esse ponto aqui no gráfico, tá? Então, como a função é t, né? Se fosse uma função qualquer, eu colocaria f para ela, mas ela tem um nome para ela aqui. Então, a função t, então isso quer dizer que o t de 5 é igual a 30, tá? T de 5 é igual a 30. E olhando para esse ponto aqui embaixo, ó, onde digamos que a gente continuasse aqui essa reta, tá? Essa reta ia cruzar o eixo Y, né? Que mede a temperatura nesse ponto bem aqui, né? Então esse ponto aqui, as coordenadas dele são 0, né? E menos 10, certo? A abscissa é ordenada. Ou seja, o T de 0 vale menos 10. Então temos estas duas informações aqui para trabalhar, beleza? Você sabe que toda função afim é da forma ax mais b. No caso, eu não vou colocar ax porque aqui ele nomeou o eixo x de t, certo? Então vou colocar at mais b, é a mesma ideia, tá? Então você sabe que toda função afim, né, vai ter essa forma aqui. E aí primeiramente nós vamos encontrar o a e o b com base nessas duas informações aqui. De antemão você já sabe que o b vai dar menos 10, porque você tem aqui o t de 0, né? Vai ficar a vezes 0 aqui, vai zerar, mais b. Então o b dá menos 10, então eu vou substituir logo, certo? Então o t de tzinho é igual a vezes t mais menos 10, né? Mais com menos é menos, então o t de t aqui, certo? Vai ser igual a at menos 10. Bom, falta descobrir o a. A gente vai descobrir o a com base nesta informação aqui, ó, do 30. Então, o t de 5, por sua vez, vai ser a vezes 5 menos 10. E a gente sabe que o t de 5 vale 30. A temperatura após 5 minutos é 30 graus Celsius. Então, aqui, a vezes 5 é 5a menos 10 igual a 30. Você vai passar o 10 para o lado positivo. Então daqui você vai ter o seguinte, ó, 5a é igual a 30 mais 10, 5a é igual a 40, o 5 que está multiplicando vai passar dividindo, então o a
é igual a 40 dividido por 5. Isso implica que o A é igual a 8, tá? Beleza, o A é 8. O que vai acontecer agora? Como você descobriu que o A é 8 e você já tinha o B, você tem a função. Então a função é essa daqui, ó. T de T é igual a 8T menos 10, né? Que é o valor do B. E aí ele quer saber em que tempo, que eu batizei aqui de M, que é a temperatura zero, né? A temperatura dá zero bem aqui. Então, o T de M, pessoal, é igual a zero. E aí a gente quer descobrir quem é esse M aí, tá? Então, vamos trocar aqui no lugar do Tzinho aqui, ó, a gente vai trocar por M. Como é que vai ficar essa expressão? Vai ficar 8M menos 10 igual a zero. Vou passar o menos 10 para lá, então eu tenho 8M é igual a 10. O 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o M é 10 sobre 8. A gente pode simplificar isso aqui por 2 e aqui também. Então, a gente tem 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. Então, perceba que nos itens aqui não tem nenhum resultado fracionário, até porque ele quer saber tempo, né? Está medido em minutos e segundos. Como o T está medido em minutos, então esse M é igual a que? 5 quartos de minuto, né? Esse 5, ó, você pode escrever assim, ó, 4 mais 1. Então aqui você tem 4 mais 1 sobre 4. E aí você sabe que você pode separar aqui em duas frações, né? 4 sobre 4 mais 1 quarto. 4 dividido por 4 é 1. Então você tem 1 minuto e 1 quarto de minuto, né? 1 quarto de minuto aqui. Perceba o seguinte, você tem que lembrar uma coisa, ó. 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, se eu pegar 1 quarto de minuto, eu tenho que dividir 60 segundos por 4. Quando você pega 60 dividido por 4, você obtém exatamente 15, tá? Então, 15 segundos. Então, a resposta é o seguinte, o nosso M aí, tá? Que é o tempo, para que a temperatura da barra chegue a 0 graus Celsius, vai ser 1 minuto e 15 segundos. Tá certo, pessoal? Então, ó, 1 minuto e 15 segundos. Então, a alternativa correta é a alternativa A, certo? Então, a questão um pouco diferente das outras, é uma questão contextualizada, ok? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande abraço e até a próxima.